Quando foi escrito o livro da vida? Uau! Olha, essa pergunta seria interessante eu fazer para Deus. Não, mas a Bíblia fala, eu estou perguntando... Ele não está aqui. Eu vou mostrar onde ele falou. Se eu fosse esotérico, não, você diz quando foi criado o livro da vida. Isso, não foi escrito. Então, veja bem, vocês teriam que perguntar para Deus. A Bíblia diz que foi antes da fundação. Agora, quando no exato momento, é Deus que tem que responder. Esse antes da fundação do mundo pode ser num tempo que nós não conseguimos mensurar. A Bíblia não diz o dia. Escrito. Então, a Bíblia não diz o dia, não diz a hora, não diz o ano. Se essa é a sua pergunta, eu digo que você tem que perguntar para Deus. Apenas ele diz o seguinte, que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Mas sabendo onde o senhor quer chegar, nós sabemos que o salvo, ele é eleito segundo a presciência de Deus. As pessoas que iriam responder à salvação, os nomes delas foram escritos no livro da vida. Agora, o fato desses nomes estarem escritos no livro da vida não é uma garantia de que eles serão escritos. Senão não haveria nenhuma razão de por várias vezes, olha, de modo algum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Se não há possibilidade de riscar, parece uma brincadeirinha aqui que Deus está fazendo. Creio e tenho certeza que Deus não brinca. Porque aqui no capítulo 3, versículo de número 5, ele diz assim, ó, o vencedor... Qual livro? Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum... O vencedor é o que vencer, não é o que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Porque ele ainda tem uma longa caminhada, como diz aqui o seu amigo Simon Kistemaker, que há a possibilidade do endurecimento do coração e uma apostasia deliberada e a perca da salvação. Então o vencedor é aquele que está escrito também no versículo de número 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Agora o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ora, por que ele diria isso se isso não é possível? E por outro lado, por que Moisés diz, risca o meu nome do livro da vida? Então é possível. E por quê? Falta 44 segundos. Então, por que Hebreus 10... Versículo 25, que aquela hora eu disse que era 1 Coríntios, mas na verdade é Hebreus 10, versículo 25, diz aqui o seguinte, olha, o escritor aos Hebreus, olha, não, oh meu Deus, acabei confundindo de novo, aquele que cuida está em pé, eu me esqueci o versículo mesmo, cuidado para não cair, tenha cuidado, a Bíblia está sempre advertindo sobre o cuidado da queda. 2 Coríntios. 2 Coríntios, né? Então, o fato do seu nome estar escrito no livro da vida, isso daí não significa que você vai entrar no céu. Você pode se perder no caminho, conforme Hebreus 6, 4 até o 6 e Hebreus 10, 27 a 31. Acabou o seu tempo. 3 minutos para o senhor comentar, pastor Thomas. Tá bom, então tá aí a incoerência com a proposta inicial, dizendo que o nome estando lá, não é garantia de salvação, tornando aquele pedido de Moisés no começo, segundo a sua interpretação, completamente sem cabimento e sem sentido. Por que vai tirar o nome de um livro que não garante salvação, né, no final? Ou seja, espero que Deus use branquinho, aquela antiga caneta replay, né? E isso anula a presciência que o senhor falou. Porque se Deus colocou o nome pela presciência, como é que ele vai tirar? Ele não sabia? A presciência dele falhou? Ele colocou, depois ele fala, eu não percebi que ele ia desviar, agora apaga. Está vendo a incoerência da teologia arminiana? Ao contrário disso, o Apocalipse 17, 8 fala daqueles que se perdem, não como pessoas que tiveram seu nome riscado, mas como pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Assim como diz que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, em Efésios 1, 4 e 5, né? Apocalipse 17, 8 diz que aqueles que se perdem, aqueles que viram a besta e se admiraram aqui, esses são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, no começo de tudo, obviamente pela presciência, pela soberania, pela determinação, pelo decreto, o Senhor determinou com nomes
o livro da vida a quem ele ia salvar, e deliberadamente deixou de fora nomes a quem ele não ia salvar. Ele colocou nomes antes da fundação do mundo, e desde a fundação do mundo ele deixou nomes de fora. Ele não fica colocando o nome aqui, e aí não adianta ficar pulando para o texto da presciência para explicar a predestinação. Ah, é que ele escolheu com base no que ele sabia, mas se depois ele tem que apagar, está lá e ele tem que tirar, e ele já não sabia. Ou se ele sabia, por que colocou para depois tirar? Então isso não tem o menor cabimento, não vem da Bíblia. Infelizmente o senhor se baseou mais em comentários isolados, ao invés do texto bíblico. Podia ter explicado os textos, pegou textos fora de contexto e aplicou numa situação que não dá. O que a Bíblia ensina é que o Senhor é soberano, que o Senhor nos predestinou, nos preserva, Ele tem a função de nos apresentar salvos, e somente por Ele nós podemos ser salvos. A nossa pecaminosidade, a nossa falta de liberdade, o fato de sermos escravos do pecado, faria com que nós tropeçássemos tão logo o Senhor nos deixasse, tão logo o Senhor nos desse uma liberdade dependente somente de nós. Não é isso que a Bíblia ensina. Bom,